Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando um novo projeto, o Grupo Vela Podcast. Nessa mesa de sucesso, a gente vai convidar sempre pessoas que influenciaram e influenciam na fisioterapia, gestão de saúde e inovação. O Dr. Helder Montenegro, o idealizador e CEO do Grupo Velas. Eu sou Igor Montenegro, sou fisioterapeuta, formado pela Unifor, pós-graduado em osteopatia, em método Mackenzie, realizei um fellowship nos Estados Unidos em reabilitação esportiva e eu sou um franqueado do Grupo Velas. Eu tenho um ITC vertebral e tenho um Instituto Trata. O Helder Montenegro, fora ter criado todo esse legado, todo esse ecossistema que é o Grupo Velas, onde já são mais de 150 unidades entre unidades próprias, franqueadas, também tem uma vasta história de empreendedorismo na fisioterapia. Vários congressos, aplicativos, sites. Eu não vou revelar muita coisa porque é algo que ele vai trazer com muito mais propriedade para a gente. Então, Helder, seja bem-vindo. Vamos lá. Estou aqui à disposição para a gente falar da nossa experiência. Pelo menos tempo tem, né? Muitos anos aí já, há 39 anos na estrada como fisioterapeuta. Então, estou aqui para a gente contar essa história aí de como chegamos até aqui no Grupo Velas. Ótimo. Então vamos começar dando uma introdução sobre o que é o Grupo Velas, para a gente entender as vertentes que ele atua. Bom, o Grupo Velas, aliás, esse nome vem muito tempo depois, né, de ter nascido aí o ITC vertebral. Mas o Grupo Velas é uma homenagem ao Ceará, né? Para a gente cravar que esse negócio nasceu aqui no Ceará. E Velas, Grupo Velas, vem do Velas do Mucuripe, que é uma canção do Fagner e do Belchior. Então, ele sintetiza uma série de empresas de fisioterapia e também de tecnologia, porque envolve o SCAL, envolve aplicativo MobRex, o ITC vertebral e o Instituto Trata. O ITC vertebral nasce em 2005. E aí vem o Trata, vem SCAL, e eram muitas empresas, são muitos negócios dentro do nosso escritório, e aí chegou um dia que a gente, está na hora da gente dar um nome a essa hold, a todas essas empresas. Foi assim que nasceu o nome, né, o Grupo Velas. O Grupo Velas. Então, se você está interessado sobre o Grupo Velas, quer entender um pouquinho melhor, entra no nosso site, entra no nosso Instagram, que aí você já se familiariza e já volta rápido para a conversa, pois ainda tem muito assunto para rolar. Então vamos começar conversando sobre a sua história, né? A gente acho que vai pegar já mais do meio para cá, porque senão ficaria muito longa. Então, um dos momentos que eu lembro você comentar é de você estar como um fisioterapeuta de um grande clube, numa clínica que atendia por plano, que já é um empreendimento, né? Uma clínica de fisioterapia nesse período, e aí teve a transição para atendimento particular. Como era esse momento na sua história e na história da fisioterapia, para quem está em casa entender que momento era esse? Tá vendo aí como a idade o bicho pega? Com 39 anos, se for contar essa história toda aqui, a gente vai passar o dia, né? Mas a gente vai vamos tirar aí que são 15 anos, né? Que a gente começa essa história com o Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Eu atendia os três times em horários diferentes para não dar confusão. Então, eu fui fisioterapeuta ao mesmo tempo do Ceará, do Fortaleza e do Ferroviário. E aí chegou um momento que aí a direção do Ceará veio e encurralou, e nessa época o fisioterapeuta, em 1991, ainda não tinha fisioterapeutas
no futebol com muita frequência, eram poucos. E aí eu fui efetivado no Ceará. E foi nesse momento que eu senti falta de um atendimento individualizado, de um atendimento particular. Nessa época, a nossa clínica atendia convênio, e aí não adiantava, o meu nome ficou exposto na mídia, né? Pela primeira vez, assim, um fisioterapeuta aparecendo em todas as TVs, jornais, para onde eu saía aqui, as pessoas me conheciam, mas essa exposição não gerou absolutamente nada. O que vinha era mais paciente, era convênio, clínica lotada, mas ali não tinha o faturamento da clínica, terminava sendo, mesmo com muita gente, terminava sendo pequeno. E isso me ajudou a começar a construir a ideia de um possível atendimento particular. Mas para fazer esse atendimento, a gente teria que também promover uma mudança no currículo, mudança no comportamento, mudança de clínica. E assim nasceu a Academia Personal. É uma academia que nós criamos, eu e o professor Rossman Cavalcante. A gente criou essa academia com o intuito de atender o público AA da cidade de Fortaleza, e o público mais diferenciado. E aí, quando lançamos esse projeto, que aí foi acho que foi um dos grandes empreendimentos que eu fiz na minha vida, foi montar uma academia na beira-mar, em alugar um andar inteiro. Nessa época, em 1998, já tinha o custo de aluguel de R$16 mil. Então, quem aluga, quem é fisioterapeuta hoje, em 2024, e aluga algum espaço por R$16 mil, já é caro, ainda é caro. Então, imagina R$16 mil em 1998. Eu estou lembrando aqui, Helder, de alguns fisioterapeutas que estão fazendo essa transição hoje de juntar a academia com fisioterapia. E você acabou de relatar que isso foi em 1998. 1998, a tomada de decisão de atender particular e se juntar com a academia. Então, para você que ainda não tem coragem hoje, olha essa história aqui para te inspirar para tomar essa decisão o mais rápido possível. Mas é bom lembrar que a minha primeira clínica, que foi na Unicenter, onde eu tinha um sócio fisioterapeuta e um médico, e a escolha do ponto foi uma escolha minha, porque a Unicenter era uma academia. E eu já atendia os pacientes dentro da academia, que era de musculação, e tinha uma piscina também. Então, os atletas do futebol de salão eu atendia muito, né? Era com hidroterapia. Então, sempre teve essa tendência aí do atendimento junto de uma área que a gente pudesse promover a fisioterapia ativa, né, que ela hoje é tão propagada. Mas a academia não era nossa, não era da clínica. A academia era de um empresário, mas aí eu fiz o acordo de levar os pacientes para dentro dela, como hoje muitos fisioterapeutas eles fazem, né? E aí em 98 eu resolvi fazer isso com o professor Rossman. E esse projeto aí que nós lançamos na cidade, nós construímos um book, na época com o arquiteto Leonardo, infelizmente o Leonardo ele faleceu, um cara, era Fontinelli.
Esse cara é fantástico, trabalhou para a Ferrari, tem esse projeto aqui do aquário que não saiu, o projeto é dele. Tem muitos projetos nos Estados Unidos, para a Disney e tal. Infelizmente morreu na pandemia. E o Leonardo construiu um book, e esse book custou para nós R$ 5.000 na época. E eu me lembro, para masterizar as imagens desse book foi quase que um mês. E esse book era o seguinte, ali tinha a verdade do que era a academia, não poderia colocar nem equipamentos a mais nem a menos, e o conceito da academia. Porque era com esse book que a gente ia vender com antecedência a academia, porque nós não tínhamos como pagar o aluguel do segundo mês. Ou vendia a academia ou quebrava no segundo mês. Então saímos os dois para conquistar os clientes com antecedência. Então eu peguei o meu book e fui atrás dos pacientes, ex-pacientes, que eram formadores de opinião e tinham dinheiro. Nós montamos a academia em 98, era a academia mais cara do Brasil, nenhuma academia cobrava um salário mínimo. Hoje tem poucas, mas tem. Mas na época, em 1998, nenhuma academia cobrava um salário mínimo. E nós começamos dessa forma, cobrando o salário mínimo, que era a única maneira de cobrir os custos, partindo de um aluguel de R$16.000, partindo da contratação CLT de pelo menos 6 profissionais de educação física, coisa que nenhuma academia também no Brasil não tinha esse volume e que ainda hoje é muito deficiente nessa contratação. Hoje é muito independente porque é o personal. E aí nós montamos uma academia semi-personalizada. Era um profissional de educação física, ficava ali com 3, 4 alunos. A história dessa academia, ela vinga até hoje. Estamos aqui para falar de fisioterapia. Essa academia venceu aí os seus 20 anos, deu uma baqueada na pandemia e você hoje é quem está assumindo, frente, que assume a academia personal. Mas é de uma história muito bonita, tanto para o profissional de educação física como para o fisioterapeuta, que eram dois profissionais ligados pela área acadêmica e que não tinha dinheiro, hipotecamos terreno das famílias, tanto minha como a do Rossmann, porque a gente fez um financiamento no Banco do Nordeste. Foi a primeira academia do Nordeste a comprar o equipamento Tecnogym. Primeira, não tinha em Recife, não tinha em Salvador, não tinha em canto nenhum do Norte e Nordeste o equipamento Tecnogym. Para quem não sabe, a Tecnogym ela é líder, né? Ou foi líder até pouco tempo, em design, na construção da biomecânica. Os aparelhos são aparelhos italianos caríssimos. Uma esteira hoje, você mesmo estava comentando, uma esteira hoje da Tecnogym custa R$100.000. Então, em 1998, nós inovamos no estilo e na estrutura, que era em um andar, na beira-mar, e nos equipamentos. Ou seja, sem teoria, né? Sem ter feito pós-graduação, a necessidade e o empreendedorismo na veia já fez vocês criarem um pré-lançamento de uma academia que tinha a necessidade de, em 2 meses, ela já bater ali o ponto de equilíbrio para as coisas se pagarem, né? E isso fez com que você passasse a atender com mais frequência pacientes particulares na clínica. O consultório ele já tinha o nome TC Vertebral ou era consultório do Helder Montenegro? Como era nessa época aí o nome do consultório? Na transição da clínica CRF, que era minha e do Dr. Agripino Magalhães, que é ortopedista, especialista em joelho,
que era o meu negócio. Pulamos aqui uns 15 anos, fui para São Paulo, e o meu negócio era joelho, era fisioterapia esportiva e tal, e me associei com o Agrippino. E foi uma clínica de sucesso, mas eu queria algo mais. Nessa transição da minha saída do CRF, que aí eu vendi minhas cotas para o Agrippino, saímos na boa, hoje tem um bom relacionamento com ele, mas nessa transição a academia não ficou pronta, a academia personal, e eu fui atender alguns pacientes dentro de outra academia. E aí não tinha negócio de eletroterapia, não tinha ondas curtas, que era o que a gente tinha, a crioterapia, parará, era na mão. E eu ainda não tinha as formações em fisioterapia manual. Foi aí na academia personal que aí eu providenciei. Eu tenho que fazer a osteopatia, tenho que fazer cadeias musculares, tenho que fazer Maitland, Mulligan, e aí eu corri para Londrina para fazer essas formações. E a academia já estava inaugurada. E aí eu montei meu primeiro consultório. Porque nessa época, quem atendia em consultório, aliás, esses dias eu escrevi um texto em homenagem ao professor Felipe Suchard, que faleceu, né, recentemente, e que é o cara que ajudou muito a nossa fisioterapia, porque ele ensinou, ele mostrou que a gente poderia atender o paciente em um consultório com recursos manuais, sem equipamento algum, e a galera da RPG já fazia isso, né? Então isso não é uma coisa nossa. E aí eu disse, cara, então dá para a gente fazer com osteopatia, dá para fazer com fisioterapia manual e cobrar algo semelhante. E foi isso que eu fiz, aí abri o consultório, não tinha nada de ITC, não pensava... Pelo contrário, na época era joelho. E nós montamos a academia, o meu sonho era atender os pacientes com sequelas de joelho, sequelas de lesão muscular. Eu atendia também os atletas, campeões mundiais de vôlei de praia, então tinha muita lesão muscular, tinha lesão em ombro. E aí o foco era esse, era a fisioterapia esportiva. E montamos a personal pensando nesse público. De repente começa a chegar os pacientes com dor na coluna. Só chegava gente com dor na coluna e nada de joelho. Eu disse, caramba, estou ferrado. Aqui eu me ferrei. Eu dei um tiro aqui num e acertei outro e eu não sei o que fazer com o outro. E aí essa de reconhecer e não saber o que fazer, que isso é importante para o profissional, ter esse reconhecimento, se olhar no espelho, ver se você é realmente capaz de assumir aquilo que você está dizendo, que se compromete a resolver, que isso, infelizmente, não acontece só na nossa profissão, são em várias. Então, esse reconhecimento de que eu não tinha capacidade de atender pessoas com problema de coluna, foi isso que me fez lançar aí, e em busca de fazer congresso e fazer cursos, e aí comecei a atender alguns pacientes de coluna vertebral, e nesses atendimentos eu vi que o buraco era bem mais embaixo e que eu precisava de algo mais. Como você perguntou do ITC, né, se é aí que já tinha o ITC e tal, não tinha. A gente deixa ele mais para frente, né? Mas é nessa sequência, né? A academia aí já tinha 7 anos que a gente estava ali no Trade Center. A academia não tinha mais espaço, ela tinha lista de espera, e sempre teve lista de espera. Era uma coisa maluca, tinha muita gente que queria malhar na personal, mas não tinha vaga, porque o nosso comprometimento era esse, era 3, 4 alunos por professor, e ela tinha ali uns 200 metros, a área toda era 300 a 400 metros, mas tinha os consultórios, as salas,
que era a minha do Rossmann, e a Rochelle já fazia RPG também em uma dessas salas. Ficavam ali 200 metros para a academia. E aí a gente começou a providenciar a mudança lá da personal, lá do Trade Center, para um terreno no chão. Mas essa mudança já era uma provocação minha, porque eu já sabia que com a mudança eu poderia montar o ITC vertebral. Não sabia que o nome ia ser de ITC vertebral, mas era um centro de coluna, porque aí eu já tinha viajado para os Estados Unidos. Essa primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos foi para o lançamento dos equipamentos da Tecnogym. Era uma IRSA que aconteceu em, não sei, não me lembro aqui o nome da cidade lá nos Estados Unidos, mas aí a segunda vez eu já fui para um programa de desenvolvimento de curso da Chattanooga. E eu fui para Chattanooga, que é a cidade, o nome da fábrica, porque eu tinha visto a mesa de flexo. E era essa mesa, eu fui fazer esse curso que eu queria trazer, importar essa mesa para o programa de coluna que eu queria montar. E aí, mais uma vez, peguei grana emprestado para ir para Chattanooga. E chegando lá, eu era um curso de eletroterapia dentro da fábrica, mas para falar da mesa de flexo ia ser no último dia. E eu fui, na época o investimento foi $10 mil para ir fazer o curso, e eu fui para assistir um dia só do curso, que era na sexta-feira, porque de segunda a quinta era de eletroterapia. Não tinha nada de mesa. E essa fábrica, ela fazia a mesa de tração, e eu não sabia. Eu fui pela mesa de flexo, por causa daquele livro Dor Lombar, e que lá era um fisioterapeuta e os neurocirurgiões encaminhavam para ele, porque ele tinha essa mesa e tal. Aquilo me chamou a atenção, porque com os cursos que eu tinha, osteopatia, cadeias, Meitra, Mulligan, Siriax, aqueles pacientes graves de coluna, quando eles chegavam, eu rezava um Pai Nosso para que eles estivessem dentro do escopo dos 50% que a gente resolvia, porque 50% não resolvia. E isso me deixava indignado e queria saber como é que a gente poderia melhorar, né, esse score aí. E esses pacientes, eles iam todos para a cirurgia e eram para grandes cirurgias, porque o fisioterapeuta não tinha coragem, na época, isso eu estou falando em tomada de decisão 2003, 2004, o fisioterapeuta não tinha coragem de atender o paciente com hérnia de disco, com dor irradiada, com atitude antálgica. Aliás, o paciente não chegava para o fisioterapeuta com esses sintomas. Ele ia direto para o médico, o tratamento era medicamentoso e principalmente a cirurgia grande. E essa cirurgia, ela é o que estimulou muitos pacientes até a crença na fisioterapia, porque as cirurgias muitas vezes não davam certo. Então eu fui para esse programa nos Estados Unidos, aí cheguei lá, fui para conhecer essa mesa e de repente me deparei com a mesa de tração, que era bem diferente da mesa de tração que tinha aqui no Brasil, que era mecânica, ela inclinava, você trabalhava com o peso do próprio paciente, era muito agressiva, deixava o paciente em crise. E lá eu me deparei com uma mesa já com um controle todo eletrônico, computadorizado. Quando eu vi aquele negócio e vi a mesa de flexo, aí tem que ser as duas, tem que levar as duas. Mas aí vinha o problema, as mesas custavam aí R$80 mil na época para você trazer. Como é que você ia pagar uma conta de R$80 mil com sessão, na época era R$40 uma sessão. Nossa. Então a conta não fechava, né? Então foi lá mesmo, nessa semana,
Eu via as mesas e a semana inteira paquerava lá, já mexia em um e outro. E lá mesmo que nasceu o programa do ITC vertebral, que é o Reconstrução Músculo Articular da Coluna Vertebral. E esse programa, lá na Chattanooga, tinha também eles fabricavam a bolsa pressórica, aquela bolsa para estabilização segmentar vertebral. E lá já tinha os conceitos de dores na coluna, que dor na coluna, você precisava 6 meses de fisioterapia, que dor na coluna precisava de exercício, e que dor na coluna não resolvia em 1, 2, 3 sessões, como se propagava na osteopatia. Ainda hoje, na quiropraxia, na osteopatia, ainda tem quem propague esse milagre, mas esse milagre, infelizmente, ele não acontece. Com algumas exceções, são os pacientes agudos, com dor localizada, enfim, é o mínimo, né, do público que tem dor na coluna, que se adequam à quiropraxia e à osteopatia com excelentes resultados. Na grande maioria, não resolve. Então, eu tinha um programa que nasceu, que era com exercício, e tinha a estabilização segmentar vertebral, que a gente tinha ainda que fazer o curso, mas a gente já tinha uma academia, e dentro da academia personal, como o negócio era personalizado, algumas coisas chamavam a atenção da gente, como pacientes com dor na coluna cervical, que não tinha nenhum aparelho para ele fazer fortalecimento da musculatura cervical, mas como a gente tinha... Era o modelo antigo, a gente posturava o paciente, né? Hoje os conceitos são diferentes. Você já faz o trabalho funcional, você já não cobra tanto do aluno aquela postura engessada. Naquela época, era obrigação o professor posturar o aluno. No que posturava e ele fazia arremado, peitoral, ele trabalhava indiretamente a musculatura profunda da cervical, e pacientes com dor na coluna cervical melhoravam fazendo musculação. E aquilo deixava a gente muito intrigado. Por quê? Porque a gente achava que era a postura, né? Era o jeito ali, tarará. E depois, quando a gente fez a estabilização segmentar vertebral, a gente descobriu o porquê que os alunos melhoravam da dor na coluna. Pois bem, tinha uma academia, eu tinha as formações em osteopatia e tinha ali aqueles 2 equipamentos. Cara, isso aqui nós vamos resolver. Agora a gente resolve o problema de coluna. Eu não tenho medo e eu vou levar. Eu voltei para o Brasil, fui atrás de dinheiro e importei os equipamentos, porque aí a gente já tinha a academia personal lá na beira-mar, já no térreo. Aí a minha sala já foi feita para montar uma mini clínica com as 2 mesas e o consultório, que você lembra disso, que foi seus primeiros passos, foi lá, né? E aí eu importei esses equipamentos. E aí começa a história do ITC vertebral. Gente, só fazendo um guia para o fisioterapeuta, né, que está pensando aí em ir para um consultório particular, nós, na história do Helder, vimos busca por especializações, depois busca por conhecimento em outros locais, São Paulo, Estados Unidos, muito empreendedorismo. Eu gosto de falar que a diferença entre o empreendedor e o investidor é porque o empreendedor está na veia, não tem o dinheiro e tem coragem de fazer, né? O investidor ele já tem o dinheiro para investir. Então, muito empreendedorismo, pensando sempre no cliente, né? O cliente, como sempre, está dando as soluções. Aparecer pessoas com problema de coluna, precisava de especialização em coluna. Precisava de tecnologia em coluna. Aparecia pessoas melhorando a coluna com exercício. Então, vamos associar os dois. E o que foi construído há 20 anos atrás é o que muitas pessoas ainda precisam hoje. A junção de várias modalidades da fisioterapia para dar resultado na coluna.
não vai ser só osteopatia, não vai ser só mesa de tração, não vai ser só mesa de flex e nem vai ser só exercício. Juntando tudo, a gente consegue abranger a gama de pacientes que tem aí de coluna vertebral, que são todos diferentes uns dos outros, e aí conseguir partir para o mundo do particular, que tem muita oportunidade, e uma dessas oportunidades é com a franquia do ITC Vertebral. Porque fora tudo isso, a franquia do ITC Vertebral vai disponibilizar gestão, treinamento de secretária, treinamento de fisioterapeuta, adequação de ponto, quais as melhores localidades, qual o melhor marketing a se fazer. Então, também dá para empreender de uma forma mais segura através do ITC Vertebral. Infelizmente, a gente sabe que empresas que nascem do zero, hoje em dia, em média, 80% delas fecham em 2 a 5 anos. E já o número de empresas franqueadas que fecharam é muito pequeno, principalmente numa franquia consolidada como o ITC Vertebral. O fechamento é muito pouco comparado com começar do zero. Então é uma ótima oportunidade, é uma franquia que já tem todo esse know-how. Então, Helder, depois de todo esse empreendedorismo e junção que ocorreu nesse período, vem a primeira ideia de franquear, né? E aí, quando nascem essas primeiras ideias de franquear, devem ter existido aí enormes desafios de como dar esse pontapé inicial, né? Legal, mas eu tenho que voltar um pouco. Tem uma coisa que a gente fez e que já era olhando para o futuro. São duas coisas. Uma eu deixei de fazer e outra eu comecei a fazer, a me preparar para o futuro. A que eu deixei de fazer foi dar curso. Eu rodava o Brasil todo dando curso era de osteopatia, de fisioterapia manual. Isso porque a gente trazia a escola belga, né, para cá, e os professores vinham, a gente tinha um custo altíssimo e eu dava esse curso para divulgar a osteopatia, para que quando eles viessem a gente tivesse o público. Então era uma maneira de divulgar, mas também a gente já ganhava uma granazinha no final de semana dando esses cursos. Mas aí o que a gente viu foi um número muito grande de profissionais também passando a ministrar curso e muitas vezes sem qualificação. O cara assistia um curso meu, do Isidro, e ia dar curso sem ter uma formação como a gente tinha, que cada módulo eram 8 dias. Passava 8 dias, manhã, tarde e noite, estudando osteopatia ou cadeias, aí voltava mais 8 dias, voltava mais 8, eram 4 módulos de 8 dias. Era muito puxado. Aí via um garoto ali que assistia um curso nosso de final de semana, ou outro qualquer, e resolvia dar curso também. Eu disse, cara, isso aí não vai dar legal, porque vai estar muita gente fazendo e esse mercado não vai rolar. E deu no que deu. Se você olha aí, não sei nem o que está acontecendo, se ainda, como acontece. Eu vejo alguns profissionais aí de outro nível, aí, como é o próprio Palmiro, que ainda consegue sobreviver, o próprio Felipe Suchá, RPG, mas a gente vê poucos. E muitos fazendo aí bico, né? Então foi essa visão que eu tive, eu disse, cara, isso aí não vai dar legal e eu tenho que fazer algo que seja mais duradouro, algo que seja mais inovador. E aí nós promovemos o Congresso Internacional de Fisioterapia Manual. E isso eu queria para mostrar a importância da fisioterapia manual para o Brasil. Eu queria me aproximar dos profissionais, principalmente os internacionais, eram eles que vinham para cá, né, para ministrar esses cursos, tanto americanos como europeus.
E aí o evento era com 16, 15 desses profissionais, onde a gente fez boas amizades, onde a gente conseguiu depois ir lá e trazê-los para dentro do próprio grupo. Isso deu confiança demais para a gente, para seguir numa área que a gente não esperava, que era coluna vertebral. Então, esse congresso foi a válvula propulsora para lançar meu nome para o Brasil. E aí fica aqui alguns insights aí para quem é profissional liberal, o quanto é importante você estar dentro dessas organizações, associações, ou evento particular, ou dar palestra, cursos, enfim, participar de congressos, que isso é muito importante, muito importante. É relacionamento, é contato, é conhecer gente. Então, o Congresso Internacional de Fisioterapia Manual promoveu isso e me colocou para o Brasil. Porque aí eu fiz o maior empreendimento da minha vida. Foi alugar um satélite, sem ter dinheiro, e transmitir esse congresso ao vivo. E foi o primeiro congresso transmitido ao vivo que a gente tem notícia de saúde aqui no Brasil. Foi em 2001. Transmitimos esse congresso para as faculdades do Sul e Sudeste do Brasil. Eu mesmo fui nessas faculdades, comprei uma antena parabólica para cada uma delas, e aí contratei um pedreiro em cada uma dessas cidades e montamos a antena parabólica para receber o sinal aqui desse satélite. E eles assistiram, os alunos da faculdade assistiam isso com imagem perfeita, perfeita. Melhor do que essa imagem de hoje que a gente está aqui usando o celular e a internet falha. Lá não foram 4 dias sem falha. Então você imagina, eram poucas faculdades no Brasil, pouquíssimas, mas as mais importantes estavam me assistindo, coordenando um evento daquela magnitude, né? Então, as faculdades eram assim, eles montavam o que a gente ficou sabendo, e eles mandaram fotos, eles montaram estandes, eles cantaram um hino nacional na abertura do evento. Então foi um negócio que envolveu assim a fisioterapia do Brasil inteiro, e ali eu carimbei meu nome para o Brasil, né? E aí agora a gente começa a história da franquia. Nesse momento, então, já tinha importado mesas de tração, flexo, tinha criado uma estratégia para ter mais network. A de 2001 eu ainda não tinha importado, mas aí é onde a luz abre a cabeça para a história de coluna, tá ali com professores renomados do mundo inteiro. Já tinha ideia, já tinha dúvida por que os pacientes não melhoram com osteopatia, com cadeias, com Maitland, era o Gordon Cummins, que infelizmente também já faleceu, Marcel Bienfait. Então, naquela época, esses caras eram um deus, né? Não tinha prática clínica baseada em evidência. Os artigos científicos ainda eram praticamente escondidos, né? Estava ali, Delito, ninguém nem ouvia falar, Julie Fritz, Timothy Fly, que são eles que mais escrevem sobre subgrupo, dor na coluna e tal. Ninguém nunca ouvia falar. Era Marcel Bienfait, era Philippe Souchard, François Ricard. Muita fisioterapia manual. Né? Fisioterapia manual. Então, esses caras me deram insight para ir buscar alguma alternativa para a coluna vertebral. Já nos outros eventos, aí já estava clínica montada, estrutura montada, tudo montado, né? Que o congresso também me ensinou muito, foi ao digital. No primeiro congresso a gente teve aí, eu já tinha essa coisa do site, né? Já gostava disso, mas nós tivemos, durante toda a divulgação do congresso, 2.000 visitas ao site. Nossa! 2.000 visitas, quase um ano divulgando o congresso, 2.000 visitas.
No congresso seguinte, a velocidade da internet muito rápida, no congresso seguinte, no primeiro dia de divulgação do congresso, nós tivemos 5.000 visitas em um dia. Então, o mundo já tinha mudado, né? E aí já tinha um aviso aí, ó, vai, monta o negócio, monta um site e faz a mesma coisa que você fez com o congresso, tu vai fazer com essa clínica de coluna. Não, então você já entrou no assunto que era a minha dúvida. O site, ele foi construído enquanto ainda era clínica. Ainda não era franquia. Não. Conta a ideia aí do site. De onde é que nasce o site? O site hérnia de disco primeiro, né? .com.br. Você que está assistindo aí esse negócio, você pega isso aí como um insight. A gente está falando de site. Quem sacava que o domínio, o que era a URL, o domínio era que tinha busca e tal, parará, e que foi essa foi uma sacada que hoje é uma coisa, todo mundo tem site, tem que ter site, toda empresa. Naquela época não. E o insight para você agora que eu deixo, e o que é a bola da vez, o que é a internet daquela época e o que é hoje? A inteligência artificial. Então, hoje é a inteligência artificial. Te vira aí o que tu vai criar, o que você vai criar com ela. Mas naquela época, vamos voltar lá, era o site. E fala pra gente da dificuldade também, que era fazer um site nessa época. Fora a ideia, por que fazer, porque deve ter gente pensando aí que foi só fazer um site, como a gente hoje dá uma ligação para alguém constrói rápido, né? Mas nessa época aí era algo muito difícil, né? Era muito difícil. A gente já tinha experiência com o Congresso, né? Aí já tinha sido a segunda edição do Congresso. Eu vou construir o site. E já tinham uns caras que construíam e eu queria uma coluna se movendo na capa do site. Nessa época não era as páginas. Não era a página. Quando você visitar, você caía na capa do site. É tanto que a galera do marketing botava por trás da capa do site a palavra-chave que era mais procurada, né? Que mais você digitava aquela palavra, então você caía ali na capa do site. Caindo na capa do site, o que eu queria era essa coluna girando. Para masterizar essas imagens, aí o Leonardo, que foi o que fez o site, nossa, aí foi tempo, muito tempo. Mas a sacada maior foi ter colocado o nome do site hérnia de disco e dor ciática, porque a gente já sabia que essas eram as palavras-chave mais procuradas para quem tinha dor na coluna. Então, se o cara colocasse hérnia de disco, né, ou dor ciática, aí dor ciática era o que a gente usava demais na capa. Então, dava no nosso site. Essa construção desse site foi para a nossa clínica aqui, nossa primeira clínica. Era para captação de pacientes, era para divulgar, mas a gente sabia que ela ia ser propagada para o Brasil inteiro. Aqui é bom que se diga que a gente já tinha construído a autoridade. Já tinha construído um nome. Então, já tinha feito por onde, tanto no marketing offline, como com o currículo. Naquela época, o currículo fora da curva era isso. Para fisioterapeuta músculo-esquelético, era quem tinha cadeias musculares, RPG, Círex, podoposturologia. Todas essas formações, todas, sem exceção, eu fiz. Então, eu tinha o bom currículo, né? Atendia mesmo. Eu atendia 10 horas por dia. Todo dia eu atendia 10 horas. Então, tinha experiência clínica, tinha manualidade, tinha o currículo e tinha a visão
do marketing. Então, aí não tinha erro, o paciente ia chegar. Só tem um problema, eu tinha que pagar a conta. Eu tinha importado os equipamentos e tinha feito uma clínica lá que a soma de tudo dava mais de 100 mil reais. Estou falando em 2004, quando a gente estava preparando o negócio. E investimento em site, que na época também era pesado. Tinha seu custo. Já tinha seu custo. Mas como é que eu ia pagar essa conta se aqui no Ceará e no Brasil se cobrava 40, 50 reais por uma sessão de fisioterapia e se atendia por sessão? Atendia, vou fazer 2 sessões, 3 sessões. Eu sonhava com um paciente em poder atender 7 sessões, que era o programa do Desjardins, que era um módulo da osteopatia. Lembra dos calços de Desjardins e tal? Então eu queria, preconizava 7 sessões, e os pacientes não concordavam em fazer o pacote ali de 7 sessões. Queria pagar 1 a 1. E aí eu já tinha idealizado que no ITC o programa de tratamento ia ser de 2 meses. E o cara não ia pagar 40 reais, tinha que pagar 1.400 reais. Então eu saí de 40, 50 reais. Todos os fisioterapeutas que atendiam particular eram poucos, cobravam isso aí, e eu saí para um programa de tratamento de 1.400 reais. Só teve um jeito. O cara ia, fazia a consulta, eu explicava, vendia muito bem o programa. Na hora de falar do valor, o cara dava um pulo para trás. Eu disse, não se assuste não. Se você não melhorar, você não paga. E foi assim que eu comecei essa trajetória de mudança, né, de percepção de valor. Né? E aí os pacientes concordavam. Né? Foi 1, foi 2, foi 3, taraná, e nenhum pediu dinheiro de volta porque melhoravam. Isso eu comecei em agosto, foi mais ou menos, foi em agosto de 2005. Em outubro, novembro, estava tudo pago. Tudo pago. E aí começa uma nova história para fisioterapia. Nossa, e essa história envolve o site, porque o site ele atravessou fronteiras. O site tinha mais de 6 mil visitas. Era por dia era por aí, 2, 3 mil visitas. 2, 3 mil visitas, que era muito. O site a gente estava sempre nas buscas orgânicas, era sempre em primeiro lugar. Quando perdia para o Drauzio Varela. Tinha a disputa, né, de tentar passar o site do Drauzio Varela. Drauzio Varela, que estava direto no Fantástico, aí era difícil, aí só teve uma forma. Aí o Bruno já estava com a gente. O Bruno não participou nesse primeiro site, é o Bruno Parente. Ele já veio participar aí em 2006, 2007, a coisa já estava andando, né? Ele trabalhava na empresa que eu já tinha contratado para melhorar o site. Mas esse primeiro site ele rompeu fronteiras. Começou a vir pacientes de São Paulo, do Rio Grande do Sul, da Espanha, de Portugal, e quando veio um paciente da Califórnia para fazer tratamento aqui com a gente, aí foi que eu vi que o negócio, cara, eu tenho um negócio bom aqui na mão e eu preciso aproveitar, eu preciso dar capilaridade. Aí começa a nascer a história da franquia, mas em primeiro lugar a gente tentou montar uma unidade própria em Recife. E aí deu certo, clinicamente deu certo, tinha público, mas ninguém tinha um sistema para controlar, não tinha como controlar. Aí nós fomos roubados pela secretária. A gente mandava toda a grana, a gente transferia para ela pagar todas as contas, e aí ela ficava com o dinheiro e dava um cheque dela sem fundo para pagar as contas. Isso, aluguel, profissionais, tudo, todos os custos de uma clínica. Quando a gente veio saber disso, já tinha aí 2 meses, já eram os fornecedores aí reclamando. Quando eu cheguei lá,
estava a bronca no mundo e tal. Mas aí fica a lição, né? Bom, tendo controle dá certo. O mais importante era que a coisa funcionava, o programa funcionava. Tinha 2 profissionais competentíssimos lá, pessoas muito boas, em Recife, e tocaram o primeiro ITC longe da gente, e deu certo. Só que houve esse problema aí da secretária, aí nasce a história de franquia. Coincidentemente, aonde tinha o primeiro escritório para contrato de franquia e circular de oferta de franquia era em Recife. Eu digo, rapaz, tem que extrair uma coisa boa daqui de Recife, e aí extraímos, que foi esse escritório, que na verdade foi um susto, né? Isso aí a ideia, porque, como eu falei, veio o paciente da Califórnia, Espanha, São Paulo, Rio, vinha muita gente, era muito paciente. Tem uma coisa interessante também, a TV Diário, ela tinha uma abrangência muito grande, mas muito grande mesmo. A TV Diário, ela batia Ana Maria Braga dentro da Rocinha. Em alguns locais de São Paulo, ela batia Ana Maria Braga de manhã. E a gente estava lá na TV Diário com o check-up, que ainda hoje existe, com a Natália Varela. Naquela época, a TV aberta não, eram poucas, né? Então, isso ajudou também a propagar o ITC vertebral. A soma de tudo foi que veio a ideia de formatar a primeira franquia de fisioterapia do Brasil. E aí começa o desafio de, primeiro, fazer o lado burocrático, né? Que é muito investimento para se montar uma franquia. Eu não tenho ideia de quanto é que está de valores hoje para contratar o jurídico. E depois implantar a primeira unidade, né? Acho que a primeira unidade ela é marcante e deve ser aí um pontapé que dá uma alegria, um alívio de quem começou no mundo de investimento em franquia, que não é pouco, né? Começar investindo muito só para deixar a papelada pronta para depois começar a vender. Foi um investimento muito grande e aí muito corajoso, porque ninguém nunca tinha feito um investimento desse em papel, né? Em burocracia. E o investimento foi de R$45 mil. Então, R$45 mil em 2004 era muito dinheiro. Era muito dinheiro. 30 e poucos mil foi com o escritório e o restante é porque o escritório era de Recife e eles vinham para cá, né? Então, vinha sempre 2. Era passagem, hospedagem diária que a gente tinha que pagar para o escritório conhecer como era o modelo de negócio para fazer o nosso contrato e circular. Aí você diz, hoje eu não sei, tenho nem ideia se é caro e tal. Não, não é caro não, porque a galera copiou todo mundo, toda a franquia de fisioterapia e outras franquias pegaram nossa circular de oferta de franquia e contrato e usaram mudar, nem vírgula muda. Eu vejo a hora tá o nome lá do ITC ou do Trata, mas pegaram e copiaram, mas isso faz parte, né? Fizemos esse investimento e aí preparar como fazer, né? Como dar o suporte, como dar o treinamento, como vender a primeira franquia. E a primeira franquia foi para Manaus. E diga-se de passagem, tá? Até hoje continua como franqueado, que você teve lá dando suporte para eles há um ano, né? E quem veio era a Randa, fisioterapeuta, mas quem viu foi o pai, que era um grande empreendedor, um grande engenheiro, um cara fantástico, inteligentíssimo, que faleceu. E ele veio com ela aqui para conhecer. E aí passou um dia aqui com a gente, vendo e tal. Fomos jantar e no jantar ali fechamos o nosso primeiro negócio
em franquia. Providenciei rápido para montar o negócio e a Randa era muito competente e a clínica dela deu uma virada assim, extraordinária de local, de número de pacientes. Aí ela saiu com o dinheiro próprio, com o dinheiro do que ela ganhava com o ITC, aí não foi o pai dela. Tinha grana, mas o pai dela falou, isso aqui é o meu último investimento com você, daqui para frente é você que vai se virar. A primeira clínica eu já te dei e tal, tarará, vou dar esse reforço que é a franquia do ITC. E ela, com a franquia do ITC, montou uma clínica lindíssima. Linda, e isso também ajudou, porque aí com a construção dessa clínica a gente fotografava e divulgava e mostrava crescimento, e aí a coisa explodiu, foi sensacional. Nossa, aí vem uma história que é de muito desafio, apesar de já ter algumas unidades, eu escuto muito falar do desafio de entrar em São Paulo. Foi tentando entrar com franquia, foi com unidade própria. Nesse momento aí de entrar em São Paulo, já tinham mais ou menos quantas unidades e como foi esse desafio aí de entrar em São Paulo com ITC vertebral? Isso é legal. É uma passagem bacana aí, sofrida, mas bacana. Que o pessoal de São Paulo, que é onde está o melhor mercado, né? Onde tem o maior número de profissionais, é onde tem o maior número de interessados. E aí eles ligavam, eles mandavam mensagem, mas quando sabia que o negócio era daqui do Nordeste, era do Ceará, então a gente sentia que tinha uma recuada pelo preconceito, que vem fazer o treinamento aqui, quem é que vai dar como eu vou sair de São Paulo, do Rio, para ser treinado por um fisioterapeuta do Ceará, mesmo a gente já era conhecido, né? Não como hoje as redes sociais, mas tinha essa história do congresso e tal, mas o congresso não chegava em todo mundo como hoje as redes sociais, ela faz isso, né? Tinha também ainda suas limitações. Então você não era aquela autoridade que hoje nós somos. E aí eles desconfiavam. E a única alternativa que eu vi foi montar essa clínica em São Paulo. Então eu montei, aí eu me atirei. Eu montei uma nos Jardins, na 9 de julho, e montei outra em Sorocaba, que foi com o Fernando Sola. Eu entrava com os equipamentos, ele já tinha a clínica, entramos como sócio e, enfim, sem custo praticamente para ele, né? Eu queria era fazer o volume, já estava em Manaus, eu ia estar no interior de São Paulo e ia estar na principal cidade do Brasil. E em São Paulo eu montei essa clínica de novo, em um andar inteiro, aí não é como Beira-Mar, não, era mais caro, era nos Jardins, muito caro, muita grana. Só que eu dividi com o Afonso Salgado, fisioterapeuta, também parceiro, amigo, hoje mora nos Estados Unidos. E está bem sucedido lá como fisioterapeuta. Então nós alugamos esse prédio na 9 de julho, nos Jardins, ali quase com o Itaim Bibi, e eu montei lá o ITC vertebral e ele montou a escola, o curso dele, a clínica dele e tal, Paraná. Mas o custo lá em cima. E a escolha errada, a escolha do ponto errada, que ainda hoje a gente tem uma clínica lá no Itaim Bibi e erramos de novo. A clínica se paga, mas o lugar, o ponto é errado. Estudo nós não tínhamos. Agora, nós tínhamos estudo, mas não fizemos o estudo de outras clínicas, outras unidades na nossa região, que nós estamos lá no Itaim Bibi,
E essa especificamente ela não voa, mas a gente fez a coisa com precaução, a clínica é pequenininha, nós vamos sair de lá e nós vamos continuar no Itaim Bibi, mas no lugar certo. Se você quiser entender sobre isso, daqui a pouco o Fernando ele entra aqui, vai participar e a gente discute mais sobre essa coisa de a escolha do ponto, a escolha do local, isso tem tudo a ver. Pois bem, nessa época, em 2008, nós erramos no ponto e o ponto era muito alto. E aí a gente sofreu lá, foi quase um ano, eu já estava para desistir do negócio, mas teve duas coisas. A Daisy, que ainda hoje ela é franqueada em São José dos Campos. A Daisy tinha terminado a osteopatia e ela descendente de japonês, com aqueles olhinhos lá e tal, e com uma pegada muito boa. E o Paulo Maluf, que tinha sido governador, deputado federal, enfim. Era o político, na época, que o Paulo Maluf era tipo... já tinha segregação com ele em São Paulo. Uma parte amava, outra parte odiava. E a parte que amava eram os motoristas de táxi. E eu fiz um trabalho muito grande com os motoristas de táxi da região. Eles ficavam impressionados que eu era o fisioterapeuta do Dr. Paulo Maluf, que o Maluf fazia tratamento com a gente, e eles divulgavam, e divulgaram muito, e a Daisy também trabalhou muito sobre em cima do nome. Era uma figura. Aliás, ainda hoje em São Paulo, todos conhecem, mas os que odeiam e os que amam, né? E aí, quando o Maluf e a Daisy assumiram essa clínica lá, coincidência ou não, a coisa aconteceu e aí eu não fechei. Mas em contrapartida, enquanto a gente estava lá em São Paulo, na divulgação do site e da franquia, era que o negócio era de São Paulo. Então eu anunciava que era São Paulo. E eles compravam e iam lá conhecer a unidade. Eu viajava para lá, marcava reunião, mas na hora do treinamento ele era surpreendido. Ele tinha que vir para cá. Ele vinha ser treinado aqui. Mas aí já vinha tranquilo. Tem relato de fisioterapeutas pensando dentro do avião, né? O que é que eu estou indo fazer no Ceará, saindo de São Paulo para o Ceará? É bom você lembrar. Quase todos falavam isso. O que é que eu estou indo fazer no Ceará? Quando terminava o treinamento, eles revelavam isso e pediam desculpa. Era preconceito puro. Desculpa. Sim. Porque o treinamento já era muito avançado. Hoje não, né? Hoje não tem mais. É direto, o treinamento é direto, né? Aprendizado direto. E valeu muito a pena assumir esse custo, né, lá em São Paulo, porque, se eu não me engano, foi em torno de um ano para a clínica se pagar, né? Então, um ano de custos, mas valeu muito a pena para poder quebrar essas barreiras aí do preconceito e para chamar mais atenção para a franquia, atrair novos franqueados. E aí se pulverizou mais, né? O ITC vertebral começou a se espalhar mais. Teve alguma unidade que foi uma grande surpresa? Nossa, essa aqui a gente vendeu e não sabia se ia virar rápido e rapidamente deu lucro e o franqueado ficou extremamente feliz. Teve alguma história dessa? Tem algum... Tem uma história bem bacana de uma franqueada do interior de Minas. Se alguém puder me ajudar. De São Lourenço? São Lourenço. Ludmila. De São Lourenço. A Ludmila, ela queria tanto essa franquia que ela mentiu com o número de habitantes.
E aí, quando ela falou que eu não... São Lourenço tem 80 mil, não sei quantos mil, e na época era 40 mil, mas ela tinha tanta certeza que o negócio ia rodar. E aí a gente vendeu, fechou. Quando a gente foi olhar mesmo, agora vamos estudar para divulgá-lo, São Lourenço tinha 40 mil habitantes. Meu Deus do céu, estamos ferrados aqui. Esse negócio não vai dar certo. E ela virou o negócio no primeiro mês, mudou a vida dela completamente. E muitas outras, né? A gente está aí 2007. Quantos anos, né? 2007 para cá são 17, quase. Próximo ano a gente faz 20 anos de ITC, né? Então é isso, 17 anos de franquia. Muitos franqueados com 17, com 16, com 15 anos. Então, poucas assim que não rodou, né? Não, quase todas assim era surpreendente. O modelo que a gente implantou, que é essa coisa do programa de tratamento e que tem que ser, né? Ninguém fica bom de coluna, da dor crônica, ninguém fica bom em um mês e fica bom em 2 meses. A atividade física é para o resto da vida. Os artigos preconizam, não faça cirurgia antes de 6 meses de fisioterapia. Mas ninguém tinha coragem, né? Não tinha a noção do valor que eles, fisioterapeutas, tinham. E com o programa de tratamento, como a gente entregava mais os equipamentos, aquilo dava estímulo, força para que eles percebessem o tamanho do valor que eles agora tinham na mão e na clínica. E aí saía da água para o vinho, da cobrança de valor de sessão ali, normal, que todo mundo cobrava, para um programa de tratamento onde ele cobrava pelos 2 meses. Aí o sujeito começava a se programar, né? Como hoje a gente se programa, como toda empresa se programa, com entradas e saídas. E antes o fisioterapeuta era todo dia tendo que matar o leão. E a explicação para você convencer o paciente de fazer uma sessão é a mesma para fazer 18, 15, 20, 30, seja lá um pós-operatório de joelho. O cara tem que fazer todo o pós-operatório. Então é no programa. A gente ajudou esses colegas nessa nova visão. Então eles saíam da água para o vinho. Todos. As exceções, os que não têm coragem, não tinham coragem de vender. Que ainda hoje a gente encontra essa barreira dentro das clínicas próprias, né? Sim. Eu fico impressionado com a quantidade de atitudes executadas, né, sobre gestão, sem na época você ter nenhuma formação em gestão, né? Porque teve pré-lançamento para conseguir vender atividade física antes de abrir a academia. Teve visão de futuro trazendo tecnologia. Teve marketing com site, numa época que quase ninguém sabia sobre site. Quem dirá fisioterapeuta, né? Que era muito distante de empreendedorismo nessa época. E agora você comentando sobre ter um fluxo de caixa recorrente, né? Porque hoje é só o que eu escuto nos podcasts, como você criar um fluxo de caixa recorrente. Aí tem restaurante que criou cashback, tem outras marcas que criaram plano de tratamento ou um plano recorrente. Então, coisas que hoje se falam já foi implantado no ITC há muitos anos. E quem fez isso, os franqueados que fizeram isso de forma correta, seguindo a cartilha da franquia, foram muito bem sucedidos, né? E mais uma visão de gestão na época foi a vinda do Fernando Bouzas, né? Que ele me contou uma história
onde você falou, você é a pessoa mais cara que eu já contratei na minha vida. Então, de onde é que nasce a ideia de que agora eu preciso de mais pessoas para estruturar aqui essa franquia? Antes que o Fernando entre, que é importante, né? A entrada dele na empresa e a vinda dele aqui para a mesa, mas tem um detalhe, tem uma coisa que eu vejo assim como uma das mais importantes, e depois de 19 anos a gente ainda está aí tirando a prova, e eu acredito que agora a coisa conspirou a favor da minha teoria. A primeira reunião que eu fiz para os franqueados, existiam 2 temas. Um era técnico, era mais sobre a mesa de tração. O grande desafio era entender a mesa de tração. Não falávamos de fisioterapia manual. Não. E na questão administrativa, eles já tinham vencido sobre o valor. A questão administrativa era a secretária. A secretária. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui, de algumas das colunas, das unidades e tal, tarará. E hoje eu bato na mesa e eu afirmo que é o setor mais importante que tem, é o da secretária, é o que a gente tem para desenvolver. O Taiwan, que está aqui, que entrou na empresa recentemente, meteu o dedo lá, a secretária, aí você vai lá na secretária, você já viveu a experiência do que é trabalhar, como ela deve trabalhar, respondendo o WhatsApp, que ela não tem mão. Eu bato nisso aí desde 2007. É lógico que, como você bem disse, a minha história é de fisioterapeuta, né? Eu venho fazendo as coisas, eu venho empreendendo, mas quando você vai para processo, eu não tenho tudo isso na mão, porque eu não fiz. Eu não fiz formação em administração para ter esses processos, para ensinar esses processos, né? O meu papel é de líder e de olhar para a visão, né? da empresa, né? Liderança e visão. E graças a Deus, aí é meu espelho eu reconhecer isso, e por isso que hoje a gente está cheio de talento dentro da empresa. E esses talentos hoje, a partir de um comando nosso, se percebe quando filtra, nós vamos provar que o setor mais importante, mais somado a todos, e olhando aonde a gente peca dentro da nossa empresa, é o setor da secretária. É a porta de entrada. É a porta de entrada. Então, isso é muito importante. Aí eu já levantava essa bandeira desde o começo, lógico, mas quando entrou o franqueado, aí a gente tinha que dar o suporte. A entrada do Fernando é quando o Akin é um cara que eu contratei para dar suporte, para fazer era uma mentoria, para fazer uma consultoria financeira, como é que estava indo a franquia, o negócio e tal. E aí eles, cara, você precisa de braço, você está precisando de braço, precisa de gente. E ali eu não contei conversa. Então vamos contratar, vamos anunciar. E estava anunciando. Aí a Luísa era professora da academia, a Luísa que já era esposa ou namorada do Fernando. E a Luísa, o Fernando estava montando um restaurante com um grupo de profissionais médicos que também não sabiam gerir, e estava uma confusão nesse restaurante, ele estava puto. E a Luísa disse: entreviste o Fernando, converse com o Fernando. Falei com ele, e aí pedi para ele ir ter essa mesma entrevista com o Akin. E ele foi na casa do Akin. O Akin depois me ligou: pode contratar o cara que está no rumo. E aí
o Fernando entra na franquia, acho que em 2009, ele fala aqui, ele fala para você aqui a data aí, se é que ele vai lembrar. Beleza. Então a gente finaliza esse episódio convidando você para acompanhar a vinda do Fernando Bouzas aqui para o Grupo Velas. Então segue a gente. Segundo episódio está aí.